Fala, amiguinho! Vamos fazer mais um trabalho aí com desenhos no estilo kawaii, né? Lembra que kawaii é uma palavra que vem do japonês que significa algo como bonitinho, fofinho, etc. Para a gente fazer uma brincadeira interessante, eu vou tomar como ponto de partida uma obra de arte e a gente vai inserir os rostinhos kawaii que a gente tem desenvolvido nas últimas aulas aí, como personagens dentro de um quadro, né? Para não partir a ideia do nada e a gente possa fazer os trabalhos todos partindo de uma mesma fonte de inspiração, eu pretendo então utilizar esta obra como ponto de partida. Bom, sendo assim, esse é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é o quadro Operários de Tarsila do Amaral, quadro que ela pintou em 1933. Para você ter uma noção desse painel, é um painel grande, é um painel que tem 1,50 m por 2,05 m, então ele é gigante, todo de pintura a óleo sobre tela, né? Atualmente ele se encontra no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, faz parte do acervo do Palácio do Governo, né? E, enfim, ele é de uma fase que passou a ser conhecida como fase social, né? A Tarsila do Amaral teve várias fases na carreira dela. Uma delas foi conhecida como fase social, é um período em que ela foi para a Europa e estendeu sua viagem aos países do leste europeu, né? E retornou de lá com uma visão mais voltada para os problemas sociais, para a classe trabalhadora, né? E ela passou a retratar isso nas suas pinturas, né? Então essa pintura nitidamente é um retrato disso, né? A gente vê uma fila de gente, né, saindo das fábricas, né? A gente vê uma série de chaminés, aí, construções ao fundo, né? E é uma massa gigantesca de gente que se sobrepõe, inclusive, à fábrica, né? De uma certa maneira dando mais destaque ao ser humano do que a fábrica em si, né? A fábrica sozinha não produz nada, ela precisa de mãos, ela precisa de mãos e de mãos dos mais diversos pontos do país. Se você olhar os tipos humanos que ela retrata, são os mais variados, das mais variadas etnias, né? O branco, o negro, o amarelo, enfim, né? E existe uma diversidade enorme, né? Representa aí o início do processo de industrialização aqui no Brasil, né? Que a gente atinge o auge aí nos anos 20, anos 30, né? Onde toda a gente que veio dos quatro cantos do país e do mundo, eles vieram para trabalhar pesado, né, nas fábricas e pro engrandecimento do Brasil, né? Então foi uma fase de crescimento econômico no país, impulsionado pelas fábricas. E na essência, as fábricas movidas por essas mãos, muitas delas anônimas, rostos assim que a gente não reconhece, né? E é engraçado que no meio dessa massa de pessoas desconhecidas, ela incluiu uma série de amigos dela, né? Que não trabalhavam necessariamente como operários, né? Mas então o operário, no caso aí, passou a ser um símbolo da classe trabalhadora, né? E ela coloca artistas no meio desses operários, né, para dizer que o artista ele também está do lado do povo, né? A gente vê aí nessa primeira fileira aqui do canto, próximo às chaminés, esse senhor barbado de boina é o Victor Brecheret, escultor, né? A gente vê aqui mais ao meio esse senhor de óculos, e mais abaixo dele esse senhor meio calvo aqui, né, são os irmãos Mário e Oswald de Andrade, enfim, que eram escritores e tal. Então ela foi acrescentando no meio dessa massa pessoas que ela conhecia também, né, colocando-os na categoria de trabalhadores, de mão de obra que engrandece o país. Então é uma forma de prestar homenagem
a esse trabalhador, muitas vezes anônimo, muitas vezes não é local, veio de pontos distantes do país buscando uma melhoria de vida, né, e encontrou uma oportunidade de emprego em um trabalho pesado, difícil, que era o trabalho dentro das indústrias, dentro das fábricas, né? E gente de todos os cantos veio, né? Não só do Brasil, como do mundo inteiro. É mais ou menos. Então é uma homenagem a essa massa diversa que é o próprio povo brasileiro. É o retrato do povo brasileiro, é o retrato do trabalhador no Brasil, né? E quando a gente diz povo brasileiro, a gente está incluindo o povo brasileiro nativo, assim como os migrantes e os imigrantes, né? É essa homenagem que ela presta aos trabalhadores. Esse vai ser o ponto de partida para a gente fazer uma brincadeirinha trabalhando com os nossos kawais, né? A gente vai substituir essa massa de pessoas por personagens kawaii, que é o que a gente está trabalhando nas nossas aulas aí, ok? Sendo assim, então vamos começar a rabiscar, né? Primeiro eu vou separar dois grandes campos. Se a gente observar a imagem, tem um canto onde aparecem as fábricas, né? Aparecem as chaminés da fábrica, né? E a tela quase que inteira é dominada pelas figuras, né? Pelas figuras humanas que a gente vai substituir pelos personagens em estilo kawaii, né? Então, ó, aproximadamente aqui a 1/3, isso aqui é 1/3? Não, né? Isso aqui é 1/3? Também não. Se você sabe que está errado, é porque você sabe onde é o certo. Onde é o certo? Ah, professor, eu acho que é aqui. Então vai lá, faz uma marquinha. 1/3 para cá, né? E aqui em cima, mais ou menos 1/4. 1/4 é metade da metade, né? Então, metade é isso? Beleza. E metade da metade é isso? Beleza. Então, ó, vou pegar aqui, ó, 1/4 e 1/3 ali. E essa área é a área onde a gente vai desenhar as chaminés da fábrica aqui. Esse campo todo aqui embaixo vai ser dominado pelos bonequinhos. Então, primeiro passo, dividir os dois campos aí. Segundo passo, a gente começar a fazer o esboço. Precisa estar igual? Não, né? Mas eu, como estou partindo daquele ponto de inspiração, eu vou aproveitar algumas coisas do jeitinho que elas estão ali. Por exemplo, as chaminés, né? Eu tenho duas grandes chaminés aqui no canto. Uma grande, que vaza para fora da imagem, e uma menor, que termina mais ou menos nessa altura aqui. Logo do lado eu tenho um outro conjunto de duas chaminés um pouquinho mais alta, a primeira delas, né? Um pouquinho mais alta que essa. E a outra do lado um pouquinho mais baixa do que essa. Beleza. Aí tem mais um espacinho, mais uma chaminé. Essa chaminé é mais alta ainda do que aquela. Posso baixar um pouquinho, acho que eu tô achando que ela ficou muito alta. E a outra eu subo mais. Onde estaria essa? Por quê? Porque eu tenho que ter espaço para colocar a fumaça da fábrica, né? Ó, que jeito fácil de fazer a fumaça. Faz curvas, ok? Mesmo porque a gente está se inspirando um pouco em Tarsila do Amaral, e Tarsila do Amaral trabalhava as formas mais geometrizadas. E aqui mais para cima a gente tem uma outra chaminé, mais altas que as demais, bem aqui no canto. Temos os prédios atrás das chaminés, né? Então, ó, tem um grande bloco aqui, que eu posso riscar direto. Ah, mas você está riscando em cima da chaminé. Tudo bem, depois é só apagar. Aí ele desce e ele segue reto para lá. Pronto, aqui ó, já tem um conjunto de construções ali no fundo, né? E aí ela
detalhou janelas, né? Vamos colocar janelas aqui em cima. Terminar aqui. Aí tem mais um conjuntinho de janelas aqui embaixo, menorzinho que ela fez. E algumas escondidas aqui por trás das chaminés. Aqui, a espessura ali. Fazer um outro conjuntinho mais baixo aqui. Não, tudo procurando manter a mesma altura. E ali embaixo também. Pronto. Divisões nas janelas. Tá bom, né? Pronto, já detalhamos ali o fundo onde seriam a fábrica. Você já parou para contar quantas pessoas tem nesse quadro da Tarsila do Amaral? Bota a imagem pra gente dar uma olhada. Só 50 pessoas. 50 pessoas. Quer dizer que eu vou ter que desenhar 50 carinhas aqui? Não necessariamente. Mas você não vai colocar só 10 carinhas aqui, que senão não vai dar a impressão da figura. Então você tem que colocar várias carinhas, né? Como a gente ainda não decidiu qual vai ser o formato de cada cabeça no estilo kawaii, eu sugiro que você encaixe formas genéricas primeiro. Ainda que essas formas genéricas fiquem mais ou menos iguais. É até bom para a gente ter um controle do tamanho máximo que cada cabeça há de ter. Ó. Então estou fazendo um formato levemente arredondado. Vamos colocar aqui, ó, nos intervalos, é legal, né? Entre uma cabeça e outra, ó. Cuidado para deixar espaço, né? Senão a gente não consegue detalhar dentro, né? Ó. Tem que ter o mesmo espaço mais ou menos aqui, né? Pode colocar uma figura mais encostada no canto, que vai estar meio cortadinha, enfim, né? E assim nós vamos preenchendo o espaço com formas. Cada uma dessas formas vai ser uma cabeça em estilo kawaii, totalmente diferente das demais. Ok? Então eu vou acelerar o vídeo só para você ter uma noção de como eu vou fazer, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Importante, eu tô contando quantas cabeças são? Não, nem sei. Ó. Se eu contar agora, talvez eu tenha uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Mas eu simplesmente fui fazendo no tamanho que eu achava que ficava ideal. Não sei se no total vão dar 50. Também não estou nem um pouco preocupado com isso. Ok? Perceba você que, por exemplo, nessa área perto das construções, eu fiz algumas cabeças sobrepondo, né, a paisagem, de repente completei um pedacinho que faltava, porque dá mais naturalismo aqui a cena, não vai ficar uma faixa separada, né? Também perceba que não foram assim uma quantidade absurda de pessoas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras, né? Enfim, e aí a gente foi espalhando. Vai dar, claro, pelas minhas ideias aqui, algo por volta de 50, mas eu não me preocupei em contar e não sei se vai dar 50 exatamente, e também não tenho essa obrigação. O importante é que você tenha espaço para todo mundo colocado aqui, ok? Próximo passo, vamos definir formas para essas cabeças, né?
formas para essas cabeças. Tudo que é contorno, a gente trabalha com linha mais grossa. Eu vou fazer direto com a caneta, mas se você não tem segurança o suficiente para trabalhar direto com a caneta, não faça direto com a caneta, certo? Faça primeiro a lápis, depois detalhe, né? Então, ó, por exemplo, uma delas pode ser mais regularzinha. Nessa outra eu posso colocar ela um pouco mais quadrada. Posso colocar alguns elementos como chapéus, né? Posso misturar, de repente, alguns animais, por que não? Posso brincar e fazer algumas cabeças mais geométricas. E assim por diante até preencher totalmente o fundo, né? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, você vai acompanhando as cabeças. Precisa ser essas e nessa ordem? Não, eu só estou dando ideias para você, tá ok? Bom, agora vamos começar a finalizar a fábrica. Não esqueça que ela continua nos intervalos aqui das cabeças. Certo? E a gente para hoje por aqui. Próxima aula vamos colocar expressões em todos os rostinhos e dar o acabamento final no desenho, beleza? Mas por enquanto é só.